Olá, continuando então nossa sessão de vídeos sobre direito para leigos, com base nesse livro Direito para Não Advogados, que foi editado pelo Senac do Rio de Janeiro em 2013, mas pode ficar tranquilo ou tranquila, porque quando tem atualização eu informo no vídeo. Beleza? Pois muito bem, já falamos de tanta coisa. Se você está chegando agora no vídeo, vá na playlist Direito para Leigos e veja todos os outros temas que já tratamos. Agora nós vamos falar de tributos. Muito bem. O que são tributos? As pessoas confundem demais, claro. Já falei nos outros vídeos, não vou aprofundar o tema, porque aqui realmente é para leigos. Se tiver que aprofundar, você procure um advogado. Mas algumas coisas são importantes que você faça distinção, para não ficar falando bobagem, igual a gente vê muito nas redes sociais. Tributos é a forma como o Estado, como o governo, em qualquer âmbito, arrecada dinheiro para realizar os seus gastos. Um tributo são os impostos. Então, tributo não é imposto. Imposto é que é tributo, entendeu? Porque nós temos, de todos os tributos, o imposto é um deles. É aquele dinheiro que o Estado arrecada sem destinação certa. Então, quando você fala assim, eu pago IPVA e as ruas estão esburacadas, quem disse que o imposto sobre a propriedade de veículo automotor é para consertar estrada, asfalto? Não, ele não. Imposto, tudo que tiver o nome imposto não tem destinação específica. Vai para o bolo e o governo divide ali nos termos, considerando os limites de legislação, X% para educação, X% para saúde, X% para pavimentação, tá? X% para os gastos do governo, X% para emendas parlamentares, mais X% para investimento em pesquisa. Tudo isso é feito com dinheiro do imposto, IPTU, IPVA, nananana. Ah, eu pago IPTU e a minha rua tá toda esburacada. Meu amor, o imposto sobre a propriedade territorial e urbana não é para arrumar a rua da sua casa, não é para investir no seu bairro. É também para investir no seu bairro. E aí, nós temos também algumas coisas que são arrecadadas pelo município, que vai ser aplicado naquilo que é de competência exclusiva dele, e que outra parte vai para o governo federal. Nós temos impostos do estado que vai para o governo federal, e nós temos coisas que o governo federal arrecada, e desse bolo todo que o governo federal arrecada, uma parte ele devolve para os estados e municípios. Não vou aprofundar aqui, como eu falei, não é o caso, tá? Mas o que você precisa saber para não ficar falando bobagem: imposto não tem destinação. IPVA paga um monte de coisa e não só pavimentação de rua, por exemplo, tá bom? Paga o SUS. Bom, taxas. As taxas são aqueles tributos que você paga por um serviço colocado à sua disposição. Taxa de iluminação pública. Se a sua rua não tem poste com iluminação, não cabe essa taxa. Entendeu? Taxa de limpeza urbana. Se não há recolhimento de lixo, essa taxa não pode existir para você.
Então, diferentemente dos impostos, as taxas são o rateio do serviço público colocado à disposição daquela comunidade. Limpeza urbana é o exemplo clássico, iluminação pública também. Se tiver dúvida, deixa aí. E nós temos também, coloquei aí, ó, a limpeza urbana e a iluminação pública, para vocês não esquecerem. Nós temos também as contribuições. As contribuições, elas são muito específicas e elas têm uma contrapartida de benefício. Então, por exemplo, contribuição previdenciária. Você está pagando, seu empregador também, para você ter um benefício lá na frente. Entendeu? A taxa é para uma prestação de serviço. A contribuição é para um benefício. E o exemplo clássico da contribuição é a Previdência Social. De tudo isso, então, que o governo arrecada, tanto o governo municipal, quanto estadual, quanto federal, de impostos, taxas e contribuições, tudo isso é tributo, ele precisa fazer o planejamento de quanto ele vai arrecadar e como ele vai gastar esse dinheiro. Então, isso precisa estar no planejamento plurianual. Quando uma pessoa é eleita, o seu primeiro ano de gestão, ele tá cumprindo ainda o plano plurianual do governo anterior. E, enquanto isso, ele faz o seu próprio plano para os 4 anos seguintes. Então, um governo sempre governa, sempre trabalha com receita e despesas um ano do governo anterior. Tem coisas que tem limite legal, que ele não pode investir menos naquilo, ou não pode gastar mais com aquilo, mas tem uma discricionariedade aí, um limite mínimo e máximo em algumas despesas que ele pode negociar e trabalhar. E aí, esse plano plurianual vira uma lei e, claro que para aprovar essa lei, os deputados vão negociar para poder, né, o seu estado receber mais, ou então a saúde receber mais, ou a educação, ou um projeto de planejamento familiar, etc, etc, etc. Tá bom? E esse planejamento é obrigatório, ele é feito pelos 3 âmbitos. Aliás, pelos 4, Distrito Federal, municípios, estados e governo federal. Então, faz uma lei do que vai acontecer nos próximos 4 anos em termos de gastos e arrecadação, com uma margem aí para mexer, porque não é engessado, tá? A partir dessa lei, você tem as diretrizes orçamentárias que vão, então, embasar o orçamento anual, que é uma outra lei, que chama LOA, Lei do Orçamento Anual. Todo ano tem que ser aprovada uma lei de iniciativa do Poder Executivo dizendo que do planejamento plurianual, ano que vem eu vou gastar isso, isso, isso e aquilo. Então, vejam que não é a Deus dará que o governo gasta e arrecada valores, tá? Além de ter toda uma disposição legal e constitucional que impõe limites, existe também a negociação com os parlamentares. E tudo isso tem que estar previsto em lei. Então, quando você vê um decreto, o governo está dando um crédito suplementar
para determinado gasto, um crédito complementar para um determinado gasto, significa que ele tirou de algum lugar. Então, por exemplo, nós tivemos a pandemia, teve que suplementar gastos com saúde. Com certeza ele tirou de alguma outra despesa. Então, por exemplo, deixou de investir em estradas de rodagem, deixou de investir em planejamento, em políticas públicas de proteção da criança e do adolescente para investir na saúde, porque era uma situação de pandemia. Então, a legislação é que diz da onde pode tirar para cobrir o quê e da onde não pode tirar nem que o mundo acabe. Combinado? Então é isso. Primeira coisa, você não paga imposto para porra nenhuma, você paga para tudo no geral. Imposto não é para isso ou aquilo, é para tudo para o qual não haja taxa e contribuição. Porque serviços prestados pelo governo nós pagamos como taxa e não como imposto, e benefícios que a gente vai receber, a gente paga contribuição. Todo o resto é feito com dinheiro de impostos. E taxas, contribuições e impostos são tributos. Combinado? Próximo vídeo nós vamos falar de empreendedorismo. Até a próxima.